Olá, nesse vídeo, que é o terceiro da série Etiopatogenia, eu vou passar para vocês como identificar quais são os calcanhares de Aquiles, ou seja, aqueles órgãos frágeis, os nossos órgãos mais suscetíveis a doenças. Cada pessoa, digamos assim, teria algumas debilidades por fatores, digamos assim, de constituição dela, fatores da região que ela vive, e muitas vezes essas debilidades se apresentam de uma forma bem estruturada. Se você conseguir identificar quais são os seus pontos fracos, as suas debilidades, quais são os órgãos que precisam de mais atenção, você pode cuidar deles antes de ficar doente. E isso é muito importante para você alcançar um nível de saúde, de felicidade, de plenitude de vida muito maior do que aquela pessoa que só reage à doença, aquela pessoa que espera ficar doente para se cuidar. É fundamental esse assunto para a saúde integral, mas mais do que isso, eu diria que ele é fundamental para a gente chegar em níveis maiores de potencialidade. Porque na medida que a gente fortalece os nossos pontos fracos, a gente também fortalece os outros pontos e, como um todo, a nossa saúde, o nosso potencial de vida, a nossa capacidade de viver, até a nossa longevidade, seriam ampliados. Então esse é um assunto super importante para você que é leigo, que está aqui nesse canal de acupuntura de saúde integral. Para quem é especialista, não preciso nem dizer o quanto que esse assunto é importante, mas eu quero falar assim mesmo, porque é ele que permite a gente tratar as doenças antes delas surgirem. Identificando esses fatores nos seus pacientes, você pode trabalhar e evitar que as doenças apareçam. Ou então resolver aquela doença que é difícil, que todo mundo já tentou e ninguém curou. E se você pega isso, talvez seja esse o pulo do gato, esse que seja aquela diferença que faz a diferença na hora de ajudar alguém. Então é um assunto super importante, complexo, só ele já é uma aula, mas eu vou resumir para você ter um insight e poder aproveitar esse conteúdo agora mesmo, ou pelo menos já ter um guia geral de aprofundar nesse assunto. A nossa constituição, como eu falei no primeiro vídeo da série, ela vem de fatores, digamos assim, pré-natais e fatores pós-natais. Mas esses fatores pré-natais, eles geram, digamos assim, uma condição do corpo. Se eles forem ótimos, a sua condição de saúde é maior, mas se eles forem debilitados, se você tiver alguma deficiência neles, pode afetar mais um órgão do que outros. Muitos acupunturistas entendem que afeta só o Jing, só a energia dos rins, mas não é verdade. Os fatores pré-natais, eles podem afetar todos os órgãos, às vezes um mais do que outro. As pessoas que são mais afetadas, digamos assim, no rim, no Jing, aparecem os fatores mais clássicos de deficiência constitucional, que é a demora do tempo de fechamento da frontonela, é aquela criança que demora para parar de fazer xixi, tem muita a micção, né, tem enurese, tem até um vídeo sobre isso no canal. São crianças que têm dificuldade para dormir, tremores, são pessoas que têm dificuldades ósseas, tá? Tanto na infância quanto às vezes na vida adulta, né? São os ossos que começam a apresentar osteopenia, osteoporose muito precoce, facilidade de fraturas, na infância talvez a dificuldade de formação ou dificuldade de fechamento, é muito fácil de ver essa parte óssea na história, ela realmente aparece se a pessoa tem essa deficiência. As pessoas com deficiência do rim, elas também têm problemas na parte de fertilidade, tá? Tanto homens quanto mulheres, e eles também têm envelhecimento precoce, cabelos brancos, aquela pessoa que tem uma mentalidade quase de velhinho, né? Assim, pode ser um sinal de deficiência dos rins. E no aspecto emocional também, muitos temores, muitos medos, pode ter muitos indícios de deficiência dos rins, ou que os rins são o órgão mais suscetível desse grupo de pessoas. O segundo grupo é o grupo do fígado, né? Que tem a ver com a energia, digamos assim, de mobilidade. O fígado é aquele órgão que dá vida e favorece a circulação de energia. Quando o fígado é deficiente, normalmente a gente vai ter dificuldade de metabolizar os alimentos, dificuldade de metabolizar os medicamentos, dificuldade de metabolizar o álcool. Vão ser pessoas que apresentam quadros, crianças inclusive, que apresentam quadros de cefaleia, geralmente dores de cabeça ou enxaquecas laterais, tá? São pessoas que têm facilidade de problema nos tendões. E nas meninas, particularmente, elas apresentam muitas vezes distúrbios nesse início da menstruação, talvez amenorreia,
menstruação quase ausente ou muito pouquinha e ciclos menstruais às vezes mais longos, tá? São sinais de deficiência desse sistema, suscetibilidades do sistema do rim, do fígado e da vesícula biliar. O terceiro sistema seria o sistema do coração, tá? O sistema do coração é um pouco chato porque às vezes quando ele começa a apresentar problemas, ele já está numa idade mais avançada, ele aparece de uma forma muito aguda, um ataque cardíaco, por exemplo. Mas antes disso, você pode observar a dificuldade do coração no desequilíbrio, na disfunção emocional. Pessoas que são muito ansiosas, pessoas que são muito nervosas, pessoas que têm dificuldade em dormir e harmonizar as emoções, pode ser um sinal do coração. Claro que tem fatores que vêm de fora. Se você está passando um abacaxi imenso na sua vida, não é o coração que está doente, é esse problemão que você está tendo que resolver. Mas se mesmo em períodos tranquilos você se percebe com esse tipo de ansiedade, de desequilíbrio emocional, desconfia do coração sim. Além desses fatores, é muito comum ter na língua um risco que vai desde a base até logo a paz da ponta. Esse afundamento do centro da língua normalmente indica fatores de constituição do coração, tá? Problemas circulatórios, problemas cardíacos também são fatores que indicam deficiência da energia do coração. O quarto grupo é o grupo do baço-pâncreas, né? Do baço e do pâncreas, do estômago, que normalmente aparece com desordens digestórias mesmo. Aquela pessoa que tem dificuldade de comer alimentos, que come pouquinho e já está cheia, ou que está sempre com fome, ou que tem muito cansaço, que está sempre com a musculatura fraca. O baço e o pâncreas ele nutre os músculos também. São pessoas que têm dificuldade de ganhar massa muscular, fazem muito tempo de academia e não conseguem. Tudo isso pode ser fatores do baço e do pâncreas. Então, se você tem esses fatores, fica atento a esse órgão. E o quinto e último grupo é o grupo do pulmão. Normalmente ele aparece com doenças respiratórias, são crianças que têm histórico de bronquite, pneumonia, asma, são pessoas de constituição da tez, né, da face mais pálida. Às vezes aparece até um sinal um pouco mais raro, mas que eu já vi em alguns pacientes, é o fundamento do tórax. A pessoa tem aquele tórax meio afundado e obstruído, é como se fosse esse sistema do coração meio comprimido, coração-pulmão meio comprimido, e ele não se abre, não se expande de uma forma a cumprir toda a função. Gustavo, tem esses fatores desde criança, o que eu faço? Identifica o seu fator principal, qual é o órgão, quais são os órgãos, às vezes a pessoa tem mais de um, tem dois, e começa a trabalhar para fortalecê-los. Por exemplo, no caso do baço pâncreas do estômago, procura atenção na sua dieta, faz uma consulta com uma boa nutricionista clínica, um nutrólogo, um bom especialista em medicina e dietoterapia chinesa, que ele pode te ajudar a encontrar alimentos que vão fortalecendo esse sistema, por exemplo. E para cada sistema você pode também procurar especialistas que te ajudem. Existem exercícios, tá? Os 5 ritos tibetanos que são ótimos para aumentar a nossa energia como um todo. Existem cuidados, né, que você pode fazer com cada um desses órgãos, por exemplo, dormir mais cedo, se exercitar com mais cuidado, equilibrar as emoções, procurar práticas de meditação, por exemplo, que com o tempo você vai fortalecendo eles e chegando nesse nível de saúde melhor e mais ampla. Para ter mais informação sobre isso, aprender a fazer um bom diagnóstico, você pode procurar o meu livro, se você for um especialista. E se você não for um especialista, for só um leigo que chegou até aqui, acompanhe os outros livros da série e os outros vídeos desse canal, ou que estão nas nossas redes sociais, nosso site na internet, no Instagram, que eles têm muitas informações para aumentar a sua saúde e bem-estar. Curtindo esse material, dá um joinha, ajuda a gente a saber que está na direção certa. E, por favor, escreva seus comentários para poder fazer vídeos cada vez melhores para você. Nos vemos no próximo vídeo. Muita, muita luz!